Olá amigos, Eh, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, né? Algumas pessoas já nos conhecem, já fizemos alguns trabalhos juntos. Eu sou o pastor Paulo, pastor César Santos. Olá, Nós estamos conduzindo o ministério Amor, Paz e Salvação. Depois nós vamos falar um pouco mais desse ministério, mas vou deixar o pastor César falar um pouquinho mais dele. É um cara bastante experiente, né? A gente vê pelo cabelo branco dele, os meus também. maravilha. É quando eu olho no espelho assim, né, o que eu vejo diferente de mim realmente é isso, é os cabelos. A barriga não é tanto, né? Mudou alguma coisa. Mas, gente, olha que legal estar aqui com vocês. É muito bom realmente compartilhar esses momentos aí, principalmente com a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. A gente já quer convidar você aí para se inscrever no nosso canal, para participar e compartilhar também. É muito, muito interessante. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas vão ter chance de conhecer Jesus, de conhecer a verdade e de salvação. Isso é muito importante, né? Numa época que se fala tanto em compartilhar vírus que a gente não quer, né? E a gente quer compartilhar a verdade, tá? Então, estamos aqui para isso aí. Então, eu com o pastor Paulo para a gente ajudar você a esclarecer alguns pontos que você de repente tem aí em mente. Até, né, Paulo, uma das coisas que as pessoas comentam muito, e essa semana mesmo alguém chegou para mim e falou assim: "Ah, mas Deus é o mesmo em todas as igrejas, Deus está em tudo que é lugar, não tem diferença estar aqui e ali, Deus é o mesmo." E isso às vezes a gente fica assim, ouvindo a sinceridade das pessoas, né, e entende que há uma sinceridade mesmo ali, mas sabemos que Deus é o mesmo Pai, mas a Bíblia fala que os caminhos às vezes são diferentes para onde a gente trilha, né? A gente tenta estar no caminho que Deus está e às vezes a gente acaba trilhando outros caminhos. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos tentar aqui por dentro da palavra de Deus tentar esclarecer essa questão. Há só um Deus, há só uma fé, então todas as igrejas são de Deus, Deus está em todos os lugares, não importa a igreja que você estiver, Deus está ali e pronto. Será que é isso mesmo, pastor Paulo? E que a gente já pode começar falando para os nossos ouvintes, telespectadores, inscritos? Veja só, é interessante, né? As pessoas elas têm costume, e não é isso de agora. Olha, acho que desde que as pessoas começaram a entender a respeito de Deus e seguirem a Deus, até a Bíblia mesmo, lá desde o Antigo Testamento, a gente percebe pessoas tendo uma ideia de que Deus, ele pode estar em qualquer lugar. Bom, deixa eu reformular aqui. De fato, Deus pode estar em qualquer lugar, mas qualquer lugar me leva para Deus? Talvez essa seja a grande questão. E nós, quando estudamos a Bíblia, nós percebemos que não é bem assim. Essa ideia de todo caminho conduz a Deus, como é dito, ele não é verdade. Isso é mais uma estratégia de Satanás. Porque quando nós olhamos, por exemplo, Jesus, ele quando estaria no Sermão da Montanha, talvez o Sermão da Montanha seja o maior indício de que existe um caminho correto do que qualquer outro lugar da Bíblia. Porque ali Jesus fala de apenas dois caminhos, ele faz um contraste. Ele fala de dois caminhos, um que vai conduzir para a vida eterna e outro vai conduzir para a morte eterna. Ele fala também na Bíblia só de bodes e ovelhas. Ele fala de casa construída sobre a areia e sobre a rocha. Então nós percebemos que não existem caminhos alternativos. Ou você vai por um caminho que vai te conduzir para Deus, ou você vai por um outro caminho. Se você pegar esse outro caminho, inevitavelmente ele não vai te conduzir a Deus. Né? No decorrer aqui da nossa conversa, nós vamos ver alguns textos que nos ensinam como é que é este caminho de Deus. Então, primeiramente a gente tem que definir uma coisa. Todo caminho não leva para Deus, não. Isso é mentira de Satanás. Apenas um caminho leva para Deus. Bom, se apenas um caminho leva para Deus e os outros são enganos, aí então agora nós vamos começar a perceber pela Bíblia o que caracteriza este caminho, para que então as pessoas possam entender e seguir por ele certinho, né, para que elas possam ser salvas. Interessante, né, pastor, que a Bíblia ela é bem clara nesse ponto. Por exemplo, Provérbios 14, verso 12, o sábio Salomão, ele disse assim:
há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, há caminhos, segundo aqui o sábio diz, há caminhos que ao homem parece direito. Você olha e diz assim, não, mas este caminho é o caminho que a minha avó seguiu, que o meu avô seguiu, que a minha geração toda sempre seguiu, e eu nasci nesse caminho, vou morrer nesse caminho e pronto. Né? E você coloca as tradições, e enfim, como justificativa para dizer que aquele caminho ali está certo. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito. Para mim parece direito. O pastor Paulo também pode parecer um caminho direito. Só que o que me chamou a atenção aqui, pastor, é que no final do texto diz que leva para a morte. Ele parece com o caminho direito. Uhum. Você olha para ele assim, bom, mas esse caminho aqui ele é bom, eu vou seguir. Né? Só que diz que no final ele leva para a morte. Mas se existe um caminho que parece direito, isso quer dizer, pastor, que existe um caminho direito. E se existe um caminho que parece direito e que leva para a morte, quer dizer também que existe um caminho direito que leva para a vida. Não seria isso? Sim. Essa questão da tradição ela é muito forte, né? Eu já, em evangelismo, já encontrei muitas pessoas que falaram justamente isso. Porque a minha família sempre foi dessa igreja. Porque os meus filhos foram criados nessa igreja. Mas a gente não pode se apegar a tradições da família. Imagina, se nós ficarmos apegados a tradições da família, nós corremos um sério risco. Deus muitas vezes chama as pessoas para sair do meio das tradições. Deus, quando chamou Abraão, ele teve que sair do meio da tradição da família. Deus tinha algo melhor e maior para ele, e ele teve que se levantar e sair do meio daquela tradição familiar e seguir o caminho que Deus iria mostrar para ele. Mas a gente percebe, veja, a Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 1, diz assim, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente percebe que há um caminho, você já leu o texto de Provérbios, onde Salomão fala que tem caminhos que parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. E esses caminhos, muitas vezes, se tornam atrativos, mas são caminhos permeados por pecadores. E aqui no Salmo 1, o salmista fala, olha, você vai ser muito bem-aventurado, você vai ser muito feliz se você não se deter neste caminho. Este caminho pode ser muito bonito, muito atrativo, mas no final é caminho de morte. E a Bíblia tem uma série de ideias a respeito de caminhos assim. No Jeremias capítulo 21, verso 8, tem mais um texto interessante. Jeremias capítulo 21, verso 8. Diz assim, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer e tal. Aí vai seguindo a profecia, porque depois vai falar de Nabucodonosor invadindo a cidade e levando o povo em cativeiro. Mas o fato é, há um caminho, Deus tem um caminho de vida. Esse caminho de vida, ele passa necessariamente por conhecer a vontade de Deus e seguir esta vontade. Interessante que, né, pastor, que aqui fala bem claro esse texto de Jeremias 21, verso 8, né? Deus coloca diante de nós dois caminhos, e não coloca uma terceira opção, né? Um quarto caminho, não, são dois. O caminho da vida e o caminho da morte. O texto que você leu do Salmos ali, então, muito esclarecedor. Não se deter no caminho dos pecadores, não ficar parado nesse caminho, admirando o que o pecado faz. É isso que a gente muitas vezes tem encontrado. Eu conheço amigos meus que dizem, rapaz, mas eu gosto tanto de, por exemplo, beber cerveja. Eu não consigo me imaginar sem beber cerveja. Né? Se cerveja é o mal, então eu vou seguir sempre esse caminho. Tem gente que fala assim, já ouvi muitos amigos meus na brincadeira, mas falando isso aí. Então, o que acontece assim, você tem diante, Deus coloca diante da gente os dois caminhos, e nós temos a oportunidade e até mesmo o livre-arbítrio de escolher qual desses. Mas Deus, ele é tão claro que ele diz, caminho de vida e caminho da morte. Se eu chegar para você agora e dizer assim para você aí que está assistindo,
você quer morrer? Você vai dizer o quê? Não, né? Só não quer morrer, ninguém quer morrer. As pessoas estão aí se isolando, se resguardando, porque ninguém quer pegar o coronavírus, porque ninguém quer morrer e não quer que nenhum parente morra. Só que Deus já falava na sua palavra que existe um vírus também. Né? Ele diz, existe um vírus chamado morte, o caminho da morte e o caminho da vida. Qual você vai escolher? E é interessante, assim, você falando de amigos que, eu quero beber a bebida alcoólica, eu quero fazer tal coisa. Esses são nitidamente caminhos ruins. Né? Então, são nitidamente coisas contrárias à Bíblia. Então, alguém pode dizer assim, não, mas isso daí eu não faço mesmo, porque isso aí não faz parte do meu caminho. Então, isso aí eu não entro. Então, eu não vou me perder, porque isso eu não faço. Mas tem uma outra questão. Você pode não estar no caminho dos pecadores. Você pode estar num caminho que parece direito. Aí que está o perigo. Aí que está a questão, pastor. Ele parece direito. Aquele caminho que as pessoas entram e dizem assim, não, mas Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, eu não mato, não roubo, a gente vai na igreja, não falta um culto, aquela coisa toda, consagração e tal. É um caminho parecido com o direito. Mas então, quais são as diferenças? Por que está errado? Olha só, Jesus, aqui são palavras de Cristo. E olha, eu acho que você dá um crédito muito grande para a palavra de Cristo, você não dá? Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele está encerrando o seu sermão. Mateus, né, pastor? Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23. Veja o que Jesus aqui menciona. Isso é por demais importante. Ele chega a chamar essas pessoas aqui de falsos profetas. E ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais. Olha que interessante a palavra que é usada, a iniquidade. Mas como a iniquidade? Em teu nome eu expeli demônios. Em teu nome eu fiz várias curas, fiz várias coisas. Mas como assim iniquidade? Você entende que há, sim, coisas que têm aparência de verdade, mas que são disfarces do inimigo para enganar as pessoas? Para que elas tenham a ilusão de que só por estar dentro de uma roupagem cristã, elas estão na verdade, mas não é assim. Satanás, ele é um diabo religioso. Lá no jardim ele é um diabo religioso. Lá no Éden, o que ele fez para enganar Eva? Não foi assim que Deus disse? Ele não usou as palavras de Deus? É verdade. Contra Jesus, lá no deserto, o que ele falou? Mas está escrito, aos teus Usou anjos dará de Deus, ordens. Né? Então ele usa a Bíblia. Ele faz isso. Então, você pode até não gostar do que eu vou falar, mas nem toda igreja é de Deus. É que às vezes, né, pastor, uma coisa interessante, e esse texto aí de Mateus, ele diz ali que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus. Aí que está uma questão importante, as pessoas estão usando, como você falou, estão usando o nome do Senhor, né, procuram até, mas o nome de Deus é isso, é aquilo, dão um nome especial até para Deus, que às vezes até na Bíblia, tá certo? Mas a palavra iniquidade aqui, ela faz toda a diferença quando ela diz, olha, Jesus dizendo, olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, mas como, Senhor? Nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos maravilha em teu nome, nós fizemos cura em teu nome, como é que como é que o Senhor está rejeitando a gente? Mas ele diz, a razão da rejeição, a razão do porquê Jesus está rejeitando é a iniquidade. Agora, pastor, o que é a iniquidade? As pessoas talvez estejam lá perguntando, mas o que é essa tal iniquidade? Por que ela é tão forte assim, que Jesus rejeita o povo porque eles praticam iniquidade? Veja,
aparentemente, o que as pessoas estão fazendo aqui é uma roupagem cristã. É uma roupagem, né, religiosa. Só que, bom, a palavra iniquidade em si, ela tem a ideia de pecado, né? O significado dela é pecado. É um pecado gravíssimo. A Bíblia tem dezenas e dezenas de... Quer dizer, dezenas e dezenas não, mas tem dezenas de palavras para significar o pecado. Mas, ao que tudo indica aqui, esse povo, ele está servindo a Deus, ou tentando servir a Deus, mas não da maneira correta. As suas obras seriam obras cristãs, seriam obras religiosas, mas, infelizmente, a sua essência é uma essência de erros. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. É um texto bastante interessante, que dá um pouco de luz aqui para essa nossa discussão. Diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Poxa, força a palavra, hein? Se é que já não estáis reprovados. Manda aqui, o Paulo começa dizendo que temos que nos examinar a nós mesmos, né? Examine você mesmo, né? É aquela ideia lá agora, voltando àquele texto de Mateus, as pessoas estavam com obras que em si eram obras cristãs, eram obras religiosas, mas que na essência não traduziam aquilo que realmente as pessoas eram, ou não só não traduziam o que as pessoas eram. Não está falando só de uma vida de aparência de cristianismo, mas está falando também de um cristianismo não legítimo. E ali também, né, Paulo, a palavra ali, a iniquidade, eu acho que é interessante, ela chega a ser assim quase que uma rebeldia, né? Isso. Uma rebeldia. Porque tu vê ali, ó, eles foram, aquele povo ali de Mateus foram rejeitados por Jesus, não porque não conheciam a verdade, mas porque sabiam da verdade, mas não aceitaram, rejeitaram. Né? Uma rejeição, então uma rebeldia. Por que Satanás ele foi expulso do céu? Por que foi expulso do céu? Porque ele não conhecia Deus? Não, ele conhecia Deus e a verdade. Mas ele foi rebelde contra a vontade de Deus. Né? Ele contrariou tudo aquilo que Deus fazia. A mesma coisa que aquele povo ali. Eles sabem o que é certo, já ouviram falar da verdade, mas mesmo assim quiseram seguir os seus próprios caminhos. E daí entra num estado realmente de rebeldia, né? Sim. E aí a Bíblia chega a dizer que esse povo que pratica a iniquidade, diz lá, a Bíblia chama, deu um branco agora, diz o povo que desvia os ouvidos de ouvir a lei de até Deus, a sua oração será abominável. até a oração dele é abominável. Então Deus ele não aceita a oração das pessoas que vivem nessa rebeldia. É uma rebeldia de um cristianismo fingido, de um cristianismo falso, mas não só de um cristianismo fingido, de um cristianismo falso, porque isso existe em todas as igrejas, até nas igrejas verdadeiras. Mas o problema não é só dentro da igreja verdadeira ter pessoas falsas. O problema é nas igrejas falsas terem pessoas verdadeiras. Puxa! Porque, na verdade, a gente tem problema em todos os lugares. Porque na igreja verdadeira a pessoa tem que se converter e viver o cristianismo real. E na igreja falsa, as pessoas têm que entender a falsidade. E então, dar meia volta. Isso é tão importante que a Bíblia no Apocalipse chega a identificar algumas questões com relação a isso. A Bíblia no Apocalipse, ela mostra a verdade, mostra a característica de uma igreja verdadeira, mostra a mentira, e faz um chamado às pessoas para que, se elas estão na mentira, elas saiam da mentira. E o Apocalipse capítulo 12, verso 17, e depois 14 também, vai nos dar essa ideia.
Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. É um simbolismo aqui de Satanás, como diz capítulo 12, verso 9, e a mulher um símbolo da igreja. Irou Satanás contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou veja, a Bíblia escreve aqui no Apocalipse que Satanás tem uma ira. E esta ira está sob um grupo, uma mulher, uma igreja. E essa igreja é identificada aqui com umas características. E diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o alvo da ira de Satanás é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então, quando nós olhamos o contexto geral de pessoas fazendo obras cristãs, mas obras que não têm valor, elas não têm valor por que razão? Porque talvez a vida dessas pessoas não seja uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia ensina a ser a verdade. E aí Paulo, ele diz também lá em Coríntios 13, né, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, mas não tivesse caridade, ou né, a obediência à vontade de Deus, né? A caridade, o que seria? É mais profundo que o próprio, eu amo uma pessoa, não, é a atitude, né? É uma atitude. Agora, claro que isso aí daria, assim, uma noite inteira de estudo, né, Paulo? Sim. Porque você vê hoje em dia as pessoas criam suas religiões, suas igrejas, vamos dizer assim, né? Sua igreja, e elas colocam algumas doutrinas próprias, tipo, ó, a minha igreja é verdadeira por quê? Porque a irmã não corta cabelo, porque a irmã não usa calça comprida, porque o irmão não anda de bermuda, porque a irmã não rapa as pernas, porque o irmão não come isso, porque, sabe, enchem não sei se chama doutrina, né, ensinamentos próprios lá. E aí fica essa questão assim, cria-se uma igreja e ali coloca-se regras que nem eles mesmos podem, às vezes, carregar. Eu conheci um caso de um pastor que ele proibiu a igreja dele de comer margarina. Proibiu a igreja dele de comer, não podia comer margarina. Tá? Aí os irmãos, ninguém usava margarina. O que aconteceu? Um dia um outro irmão foi na casa desse pastor lá e queria tomar uma água, e o pastor, entra lá, vai lá na cozinha, vai lá na geladeira, pega lá a água. E o cara foi. Quando ele abre a geladeira, o que ele encontra dentro da geladeira do pastor? Margarina. Margarina. Entendeu? Margarina. Então, o que acontece? Existe muita hipocrisia nessa questão de... É o que eu digo assim, ó, a doutrina que não foi Jesus que colocou é como aquela árvore que o pai não plantou. Ela é cortada e lançada no fogo. Né? E é justamente o que acontece. Se não é uma doutrina bíblica... E aí entra uma outra questão. O que é a doutrina que Jesus ensinou? Porque o Ministério Amor, Paz e Salvação, ele tem como base ensinar as pessoas, e isso é muito importante a gente lembrar, ensinar as pessoas aquilo que Jesus ensinou. Então, doutrina para nós é aquilo que Jesus falou. Ali mesmo onde Paulo, o nosso pastor aqui está mencionando a questão de Mateus 7, ali, Sermão da Montanha, depois que o povo ouviu o sermão de Jesus, o que eles disseram? Nossa, nunca ouvimos uma doutrina como essa. Né? Todos se admiravam da doutrina de Jesus. O que ele estava pregando ali? Que a irmã não pode usar isso, que a irmã não pode fazer aquilo, que a irmã não pode aquilo outro. Que eu não, ele não estava, ele estava dizendo o seguinte: vocês têm que ser parecidos comigo, na atitude, no amor ao próximo, no perdoar. Um povo cheio de ódio, como estava lá o povo judeu contra o povo romano. E ele chegou lá e disse: não, vocês têm que, se vocês não forem diferentes na atitude de vocês não vão conseguir ter o céu. Né? Então, e quando você vai lá para Mateus 25, 26 ali, onde aquele encontro, né, de Jesus com o seu povo, lá onde você vai, onde diz assim que separa o bode das ovelhas e tal, aí Jesus disse: olha, entrai no reino de meu Pai que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu estava doente, vocês fossem me visitar, eu estava preso, vocês, aquela coisa toda. Então o que Jesus está dizendo ali é o seguinte: ó, vai entrar no céu a igreja que foi parecida com ele. Não é assim, pastor? Sim, com certeza. Assim, eu quero aqui aproveitar a deixa do pastor César e fazer um convite para você. Eu vou deixar na descrição, depois do vídeo, os nossos contatos. Tanto o contato de WhatsApp, quanto o contato de Instagram, de Facebook. Tem a página do Ministério no Facebook. Tá? Só você procurar lá Ministério Amor, Paz e Salvação. Tá? É o mesmo nome, a página
no YouTube e também um grupo no Facebook com o mesmo nome. Tudo o mesmo nome, para ficar bem fácil de você decorar e nos achar em qualquer mídia social. E nós convidamos você, se você tem o desejo de estudar mais a Bíblia, entender mais profundamente algum assunto que quem sabe você não tem conseguido entender, para você fazer contato com a gente ali, né, pastor, nas nossas Sim, redes. com certeza. Ou até mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp e nós vamos nos organizar para estudar a Bíblia assim mesmo, à distância com você, né? Já que a gente está nesse período de tudo virtual, porque a gente não pode ainda ter a alegria do contato com os irmãos, e então você é convidado a estudar a Bíblia com a gente. Só pontuando, o que nós cremos, o que nós entendemos ser doutrina? A base de tudo isso, o pastor já falou, é o amor, é essa caridade, esse afeto. Mas nós cremos, sim, nós cremos na divindade triuna, Com em certeza. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós cremos na validade ainda dos 10 mandamentos, inclusive o sábado, como sendo ainda importante e como sendo o selo de Deus para o seu povo. Nós cremos na breve volta de Jesus. Cremos que os salvos vão passar 1000 anos com Cristo no céu e depois retornar para essa terra restaurada. Me ajuda aí, pastor, a lembrar de todas as nossas crenças. Mas a questão na alimentação, nós não cremos que essas coisas salvam. Isso, não é base de nenhuma salvação. doutrina salva. É base de salvação. Mas nós cremos que isso ajuda realmente a gente ter certos cuidados, como por exemplo a alimentação, né? Certos tipos de alimentos que a gente se abstém de comer. Por que isso? Existe uma questão de saúde. Certas coisas que a gente não... Bebidas. Por que nós não bebemos bebida alcoólica? Uma questão de saúde. Entendeu? Se a gente quer ter uma saúde melhor, quer ter uma visão espiritual melhor, realmente esses cuidados são interessantes. Nosso vestuário, não temos aquela coisa do fanatismo, mas temos um cuidado especial, como disse lá Paulo para Timóteo, né? Isso tudo com modéstia, decência. Então a gente tem esse cuidado todo, sempre colocando que a salvação ela vem pelos méritos de Cristo, mas a gente, lógico que tem uns cuidados especiais para que as pessoas possam... A questão é a seguinte, né? Quando você aceita Jesus Cristo na tua vida, começa a acontecer mudanças na vida da pessoa. Mudança no falar, no comportamento, no vestuário, no beber, enfim, tudo. Automaticamente acontece essas mudanças. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que estar Jesus no coração. E isso aí é o fundamental de tudo. É o reflexo da graça, né? É o reflexo da graça de Deus, ela atua em nossa vida nos trazendo a salvação e trazendo a transformação, que é um processo que a gente chama de justificação e santificação, para que quando Jesus venha, ele possa operar a terceira etapa da salvação, que é a glorificação. Isso. Então nós acreditamos nisso, e nós acreditamos sim, né, no santuário terrestre, que foi a base da graça, onde nós vimos de forma didática como é o plano da salvação ali em todos os símbolos, todos os elementos. E este santuário terrestre, ele é uma figura do santuário do céu, onde Jesus está hoje intercedendo por todos nós, ofertando o seu perdão, a sua graça essa, para que possamos receber a salvação, né? Enfim, nós cremos ainda que as pessoas que morrem, elas descansam. Alguns descansam para a vida eterna, aguardando o retorno de Jesus, e outros, infelizmente, descansam para a morte eterna, que vai acontecer após o milênio, quando Jesus e os salvos, e nós queremos estar entre eles, e eu creio que você também quer, retornar com a Nova Jerusalém para então habitar este mundo restaurado, e então os que descansaram e vão descansar ainda para a perdição serão ressuscitados para, infelizmente, a destruição eterna. Algumas pessoas creem, só lembrando que o pastor está falando, que o camarada morreu, ele já está lá no céu, ou foi para o inferno, está lá sendo queimado. Tá? Algumas pessoas creem assim. Nós cremos na Bíblia, e a Bíblia não diz isso. Até uma outra oportunidade, né, pastor? A gente pode Sim, vamos falar mais sobre isso. Vamos começar a fazer estudos em cada doutrina, cada crença que nós temos. Nós vamos começar a estudá-las, gravar vídeos, colocar no nosso canal para que você também possa ir estudando junto com a gente, tá? Porque eu sei que às vezes é meio difícil o tempo, né? Que às vezes é escasso para muitos. Então nós vamos gravar vídeos, vamos colocar no nosso canal, nas nossas redes, para que você possa ir estudando. Bom,
encerrando aqui, vamos rapidamente, pastor, falar o que é o Ministério Amor, Paz e Salvação, para que as pessoas entendam e assim também possam, né, começar a seguir a gente, entender o propósito do ministério. O ministério é uma coisa interessante, que ele começou como ministério virtual, só pela internet. Nossa intenção era um ministério onde a gente atingisse o maior número de pessoas possível, mas dentro da internet. Naquela época não tinha ainda a pandemia do coronavírus, então até as pessoas achavam assim, a igreja que não é física, isso não vai dar resultado. Tudo bem, só que hoje toda a igreja é virtual por causa da pandemia, né? E toda a igreja hoje virou igreja virtual. E então ali na nossa página você vai encontrar ali vídeos, mensagens, postagens nossas aí, muito interessante. O nosso objetivo, gente, ele não pode ser outro, não poderia ser outro, né, a não ser o de levar a salvação até você. Sabemos que Jesus está voltando, é uma das nossas doutrinas fundamentais, a volta de Jesus, e que nós precisamos alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus Cristo. Tá? Então o nosso ministério ele tem essa missão. Ele nasceu com esse propósito e ele vai seguir sempre com esse propósito. Se você tem também esse propósito no teu coração de salvar, em primeiro lugar você, depois a tua família e teus amigos, então o convite aqui é para você se unir com a gente. É aqui que nós vamos juntos, né, procurar a salvação o maior número possível de pessoas. É isso aí. Então o Ministério Amor, Paz e Salvação é um ministério, ele é novo na questão de que não, o título, o nome é novo, mas a doutrina é bíblica. Então é antigo. A mensagem é a volta de Jesus. Está na Bíblia desde o Gênesis. Tudo que nós pregamos e ensinamos está na Bíblia. Então, o nome pode ser novo, mas a mensagem, ela é bíblica. Tá? E é isso aí que firma a gente. É nisso que nós queremos que você acredite, que você creia. Tá? E precisamos formar uma liderança que tenha esse pensamento, né, de salvação. Eu quero salvar um fulano, então como é que vamos fazer isso aí? O pastor Paulo está aí disposto a ensinar você, né? Tem formação teológica, tudo que ele aprendeu ele quer passar para você, eu tenho aquilo que eu sei também quero passar para você. Nós queremos ter realmente um exército de salvação, um exército de pessoas dispostas a salvar o próximo, tá? Em todos os sentidos, tudo que a gente puder fazer. Nós não temos meios financeiros, nós estamos começando, também precisamos do teu apoio, e isso vai ajudar outras pessoas. Aqui, cada centavo investido significa alma salva. É isso que nós queremos para o ministério e, com certeza, é esse o teu sonho também de igreja. Outra coisa, né, pastor Paulo? Nós tínhamos uma coisa que a gente observava nas denominações, os pastores muito afastados das ovelhas. Muito afastados. Tipo, tem pastor assim que só vai na casa do membro lá uma vez por mês para buscar a lã da ovelha, vamos dizer assim. E nós